Eduardo Mendes teve a audácia de levar sua amante ao baile de gala mais exclusivo do ano. Diante de 300 convidados da elite paulistana, ele humilhou sua esposa publicamente. Camila poderia ter saído correndo, fugindo da vergonha, mas ela permaneceu. O que ela orquestrou nos 5 minutos seguintes destruiu a vida dele para sempre. Querida, você conhece a Bruna, não é? Camila congelou. O salão inteiro, repleto de murmúrios, virou-se para ela. Eduardo segurava a cintura de Bruna com possessividade. Seus dedos afundavam no tecido do vestido vermelho sangue. A amante sorriu, um sorriso afiado, triunfante. Claro que me conhece, disse Bruna com voz aveludada. Afinal, falo tanto do Eduardo para ela. Risadas baixas e cruéis cortaram o ar. 3 casais próximos sussurraram entre si, escandalizados, porém divertidos. Uma mulher cobriu a boca para esconder o riso. Camila sentiu 100 pares de olhos cravados nela, como agulhas. O vestido azul marinho que ela escolhera com tanto cuidado parecia ridículo agora. Suas mãos tremeram levemente. Ela apertou a bolsa de mão para dissimular. Bruna é minha nova diretora de Relações Públicas, anunciou Eduardo em voz alta para que todos ouvissem. Muito talentosa. Estamos trabalhando, muito próximos. A ênfase em próximos arrancou mais risadas entre os homens. Um garçom parou com a bandeja no ar, atônito. A orquestra continuou tocando suavemente, mas o violinista olhava de soslaio para o drama que se desenrolava. Camila respirou fundo. Não disse nada. Manteve a compostura. Sem palavras, amor? Provocou Eduardo. Que surpresa! Bruna inclinou-se para a frente. O decote de seu vestido chamava a atenção deliberadamente. Ela fez questão disso. Sabe, Camila, o Eduardo me contou que você não gosta muito desses eventos sociais. Disse que você prefere ficar em casa, que é entediante. A palavra caiu como um tapa no rosto. Entediante. O círculo de curiosos ao redor deles cresceu. Mais pessoas se aproximaram, atraídas pelo cheiro de escândalo. Ninguém interveio. Todos queriam assistir ao espetáculo. Eduardo pegou 2 taças de champanhe de uma bandeja que passava. Entregou uma para Bruna. Não ofereceu nenhuma para Camila. Um brinde. Ele ergueu a taça com arrogância. As mulheres que sabem do que os homens realmente precisam. Bruna tocou sua taça na dele. O som do cristal ecoou no silêncio tenso. Camila ficou ali, sozinha, sem taça, sem dignidade aparente. O momento se esticou, eterno, sufocante. Então, Eduardo fez algo pior. Ele agarrou o braço de Camila. Os dedos apertaram forte, forte demais. Ela sentiu as unhas dele através do tecido fino. Você não devia estar aqui, ele sussurrou no ouvido dela, mas alto o suficiente para Bruna ouvir e se deliciar. Vai me envergonhar a noite inteira? Ele a puxou para mais perto, agressivo, dominante. O rosto de Camila perdeu a cor, mas ela não recuou. Vai para casa, agora. Bruna cruzou os braços observando, esperando, gostando de cada segundo. Como o pai dos próprios filhos podia fazer aquilo? A valsa começou a tocar mais forte. Aquela música, a mente de Camila viajou no tempo. 10 anos atrás. O mesmo salão de festas. O mesmo lustre de cristal derramando luz dourada sobre eles. Eduardo a segurava pela cintura. Dançavam juntos, sincronizados. Ele sussurrou no ouvido dela com ternura. Você é a única mulher que eu preciso, para sempre. Ela apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo-se segura. Acreditou em cada palavra. O vestido dela era dourado naquela noite. Ele disse que ela brilhava mais que todas as outras mulheres presentes. Promete? Perguntou ela. Prometo. Você e eu, até o fim. Ele beijou a testa dela com devoção. A orquestra tocava a mesma valsa. O salão inteiro os observava com admiração. Eram o casal perfeito. Amor verdadeiro. 25 anos juntos. Ninguém duvidava deles. 6 meses atrás, tudo mudou.
Camila pegou o celular de Eduardo por acaso. Ele o havia esquecido no criado mudo. Uma notificação acendeu a tela na escuridão. Mal posso esperar para te ver hoje, amor. Bruna, com um emoji de coração vermelho pulsante. As mãos de Camila tremeram incontrolavelmente. Ela desbloqueou o telefone. Sabia a senha. Ele nunca a escondeu, seguro de sua impunidade. Centenas de mensagens, fotos íntimas, vídeos explícitos, hotéis de luxo. Promessas de uma vida nova. Vou deixar ela em breve. Você é meu futuro, Bruna. Camila sentou-se na beira da cama. O quarto girou ao seu redor. 25 anos, 2 filhos, uma vida inteira construída. Tudo era mentira. Ela leu cada mensagem. Cada palavra era uma facada no peito. Ele chamava Bruna de meu amor. Chamava Camila de a chata. Uma foto. Bruna usando o colar de diamantes que Eduardo disse ter perdido em uma viagem. 3 semanas depois, Camila o confrontou. Ele estava no escritório em casa, revisando contratos importantes. Ela colocou o celular sobre a mesa de mogno. Quem é Bruna? Eduardo olhou para a tela sem se alterar. Não negou, não mentiu. Ele riu. Um riso seco e cruel. Você está fuçando nas minhas coisas agora? Eduardo, pelo amor de Deus, 25 anos de casamento. Ele se levantou lentamente. Guardou o celular no bolso com indiferença. E? Você acha que isso me prende a você para sempre? A voz dele era gelo puro. Camila recuou, assustada com a frieza. Bruna é jovem, é interessante, me faz sentir vivo. Você é só velha, sem graça. Cada palavra doeu mais que a anterior. Eu não vou largar ela. Acostume-se. Saiu do escritório sem olhar para trás. Deixou Camila sozinha entre os livros e os troféus. Chorando, uma mão tocou suavemente o ombro de Camila. Ela piscou. Voltou ao presente, ao salão de gala e aos murmúrios. A música ainda tocava. Dr. Rafael Cardoso estava ao lado dela, o advogado. Discreto como uma sombra, ele segurava um envelope pardo grosso. Chegou a hora, sussurrou ele. Eduardo continuava ao lado de Bruna, rindo, arrogante, sem ter ideia da tempestade que se aproximava. Camila olhou para o envelope. Depois olhou para o marido. Tudo mudaria nos próximos minutos. Camila não aceitou passivamente o seu destino. Não desde o início. Depois daquela conversa brutal no escritório, ela tentou. Tentou salvar 25 anos de história. Procurou uma terapeuta de casais. Doutora Patrícia Moreira. Consultório elegante em Pinheiros. Camila marcou 3 sessões. Pagou adiantado. Eduardo não apareceu na primeira, nem na segunda. Na terceira, enviou uma mensagem de texto. Para de insistir. Não vou. A terapeuta olhou para Camila com pena profissional. Sem a presença dele, não consigo ajudá-la muito, Camila. Camila tentou outra abordagem. Jantares especiais em casa. O prato favorito dele. O vinho tinto importado que ele adorava. Conversas sobre as conquistas dos filhos, sobre o futuro. Eduardo comia, bebia, respondia com monossílabos, sem levantar os olhos do prato. Depois ia para o quarto de hóspedes, trancava a porta. Uma noite, Camila bateu. Podemos conversar, por favor? Estou cansado. Eduardo, eu só quero entender. O que eu fiz de errado? Silêncio do outro lado da madeira. Então a voz dele, fria e cortante. O simples fato de você existir já é um erro suficiente. Camila encostou a testa na porta fechada. As lágrimas desceram quentes. Ela não queria o casamento de volta, não depois daquilo. Ela queria dignidade, queria olhar no espelho sem sentir vergonha, queria que os filhos não vissem a mãe como um capacho. Decidiu reunir provas, documentos, evidências, qualquer coisa que lhe servisse. Vasculhou o escritório dele em casa. Arquivos trancados. Ela não tinha a chave. Tentou o computador. Senha mudada. Ligou para o contador da família. Pediu cópias dos extratos bancários. Preciso da autorização do Sr. Eduardo para isso, Sra. Camila. Mas eu sou esposa dele.
As contas estão em nome dele. Sinto muito. Cada porta se fechava na cara dela. Eduardo havia construído muros ao redor de tudo. Dinheiro, propriedades, negócios. Ela não tinha acesso a absolutamente nada. Camila percebeu a verdade dolorosa. Ela viveu 25 anos ao lado dele, mas não existia no papel. Não existia legalmente. Era invisível. Procurou um advogado, Dr. Henrique Alves. Escritório no Itaim Bibi, renomado em divórcios de alto perfil. Quero me divorciar. Ele tem uma amante. O advogado abriu uma pasta de couro. Começou a anotar. Tem provas? Mensagens. Vi no celular dele. Tirou fotos. Prints? Camila congelou. Não tinha pensado nisso com choque. Não. Sem provas físicas fica difícil. Ele pode negar tudo. Será a sua palavra contra a dele. Mas é verdade. Senhora Camila, verdade não basta no tribunal. Precisamos de evidências tangíveis. Ela respirou fundo, sentindo a ansiedade crescer. E o patrimônio? O advogado folheou alguns documentos preliminares. Tudo está em nome dele? Sim, as empresas, as propriedades, os investimentos. A senhora trabalha? Deixei minha carreira quando casei. Cuidei dos filhos, da casa. O advogado tirou os óculos. Olhou para ela com uma franqueza brutal. Sem provas de infidelidade e sem contribuição financeira comprovada, a divisão patrimonial será mínima. Ele tem advogados caríssimos. Vai esconder ativos. A senhora pode sair dessa quase sem nada. As paredes de vidro do escritório pareceram se fechar sobre ela. Quase nada? Uma pensão alimentícia, talvez. Mas ele vai contestar tudo. Vai arrastar o processo por anos. Camila saiu do prédio atordoada pelo sol e pela realidade. Tentou contratar um detetive particular, Alberto Costa. Indicação de uma amiga do clube. Preciso de provas de traição. Posso segui-lo, fotografar, documentar. De quanto custa? R$ 10.000 adiantado. Mais despesas operacionais. Camila não tinha R$ 10.000. Não tinha nada líquido. O cartão de crédito estava no limite. Eduardo controlava cada centavo. Posso pagar parcelado? O detetive fez uma careta de desagrado. Não trabalho assim, ela insistiu. Ligou para 3 outros detetives. Todos pediram pagamento adiantado. Todos recusaram parcelamento. No quarto detetive, a resposta foi diferente e aterrorizante. Desculpe, senhora Camila. Não posso aceitar o caso. Por quê? Houve uma hesitação do outro lado da linha. Seu marido tem conexões importantes. Já recebi um telefonema sugerindo amigavelmente que eu não aceite trabalhos relacionados a ele. Camila sentou-se no sofá de sua sala. Mãos tremendo. Eduardo sabia. Ele sabia que ela estava tentando reunir provas. Ele bloqueou todos os caminhos. Fechou todas as saídas. Passou uma semana, depois 2. Camila sentia que se afogava na própria casa. Acordava no meio da noite suando frio. A cama vazia. Eduardo chegava tarde. Cheirava a perfume caro. Não o dela. Os filhos perguntavam preocupados. Mãe, você está bem? Lucas, 19 anos. Primeiro ano de engenharia. Estou bem, meu amor. Mentira. Ana Clara, 16 anos. Percebeu tudo com aquela intuição adolescente. Pai está te traindo, não está? Camila não conseguiu negar olhando naqueles olhos. É complicado, filha. Não é complicado, mãe. É simples. Larga ele. Tão fácil falar quando se tem 16 anos. E se eu não conseguir? Ana Clara abraçou a mãe com força. Então luta. Mas como lutar sem armas? Camila começou a duvidar de si mesma. Talvez fosse culpa dela. Talvez ela realmente tivesse ficado chata, entediante, velha. Olhou-se no espelho do banheiro. Linhas finas ao redor dos olhos. Cabelos com fios prateados. Quando foi que envelheceu? Eduardo continuava o mesmo. Academia todos os dias. Botox discreto. Implante capilar. Ela parou de se cuidar. Qual era o ponto? Uma noite, arrumando o quarto de Ana Clara, encontrou um álbum antigo, fotos do casamento. Ela aos 23 anos.
vestido de noiva branco, sorriso enorme e cheio de esperança. Eduardo, aos 27, olhando para ela como se fosse a única mulher no mundo. Viagem para Cancún, lua de mel, corpos entrelaçados na praia sob o sol caribenho, nascimento de Lucas. Eduardo segurando o bebê com desajeito e amor, lágrimas nos olhos. Obrigado por me dar um filho, Camila. Aniversário de 10 anos, jantar romântico. Ele deu um anel de safira. Você é minha rainha. Onde aquele homem foi parar? Camila fechou o álbum de estalo. Lágrimas borradas caíram na capa de couro. Talvez devesse desistir, aceitar a pensão miserável que ele quisesse dar, recomeçar do zero, aos 48 anos, sem carreira, sem dinheiro, sem futuro. O telefone da casa tocou. Número desconhecido. Alô? Senhora Camila? Aqui é Dr. Rafael Cardoso, advogado especializado em direito empresarial. Ela não conhecia nenhum Rafael. Como conseguiu meu número? Ana Clara me passou. Ela é amiga da minha sobrinha no colégio. Me contou sua situação. Camila sentiu uma onda de raiva e vergonha. Ana Clara não deveria ter feito isso. Expor seus problemas. Obrigada, mas já tentei advogados. Eu sei, mas eles estavam focando no ângulo errado. Ela parou. Como assim? O problema não é provar a traição, senhora. É provar o desvio de dinheiro. Silêncio absoluto na linha. Seu marido tem empresas, sócios, investidores. Se ele está usando o dinheiro da empresa para bancar a amante, isso é crime. E eu tenho os contatos para investigar isso. Pela primeira vez em semanas, Camila sentiu algo além do desespero. Sentiu uma centelha de esperança. Quanto o senhor cobra? Meus honorários saem do acordo final. Se ganharmos, eu ganho. Se perdermos, não paga nada. Parecia bom demais para ser verdade. Por que faria isso? Rafael riu baixo, um riso seco. Porque eu odeio homens que acham que estão acima da lei. E porque Ana Clara me lembrou da minha irmã, que passou pelo mesmo e perdeu tudo porque não teve ajuda. Camila fechou os olhos, grata. O que preciso fazer? Confiar em mim e me dar acesso a qualquer papel que tiver. Ela decidiu naquele instante. Não ia desistir. Não ia deixar Eduardo destruí-la. Ia lutar. 2 semanas depois daquela primeira conversa com Rafael, Camila recebeu o convite. Baile de gala beneficente, o evento social mais importante do calendário paulistano. Eduardo sempre a levava pelo braço. Desta vez, ela não esperou o convite dele. Foi sozinha, passou pela porta principal, vestido azul marinho de seda, elegante, discreta, mas imponente. O salão brilhava com lustres de cristal imensos, 300 pessoas da elite, a nata de São Paulo, empresários, políticos, socialites. Eduardo estava no centro de tudo, smoking preto impecável. Ao lado dele, Bruna, vestido vermelho fogo, decote generoso, mão possessiva na cintura dele. Camila caminhou até a mesa reservada para a família Mendes. Seu nome ainda estava no cartão de lugar. Ela sentou-se. Eduardo a viu. Os olhos dele se estreitaram com desgosto. Ele atravessou o salão em direção a ela. Bruna veio colada nele, como uma segunda pele. Camila, que surpresa te ver aqui. A voz dele pingava sarcasmo. Recebi o convite. Meu nome ainda está na lista de convidados. Que conveniente. Bruna inclinou-se na direção dela. O perfume era doce e enjoativo. Oi, Camila. Adorei seu vestido. Muito clássico. O tom era veneno puro. Clássico significava velho no vocabulário dela. 3 mulheres na mesa ao lado olharam, reconheceram a situação instantaneamente. Uma delas, Patrícia Guzmão, esposa de um sócio de Eduardo, sussurrou algo no ouvido da amiga. As duas riram baixinho, cobrindo-se com os leques. Camila manteve a postura, costas retas, mãos cruzadas no colo. Obrigada. Eduardo puxou uma cadeira. Sentou-se ao lado de Bruna, na frente de Camila. A mensagem era brutalmente clara. Bruna era a acompanhante oficial.
Bruna está fazendo um trabalho incrível na empresa, anunciou Eduardo alto o suficiente para a mesa vizinha ouvir. Contratei ela como diretora de relações públicas. Tem talento, muito talento para lidar com situações. Bruna sorriu com soberba. Colocou a mão sobre a de Eduardo, em cima da toalha branca, para todo mundo ver. Eduardo é um chefe maravilhoso. Trabalhamos muito bem juntos. O duplo sentido era óbvio e vulgar. Um garçom passou com champanhe. Eduardo pegou 2 taças, uma para ele, uma para Bruna. Camila ficou sem nada. O garçom hesitou, constrangido. Ia oferecer para ela. Eduardo fez um gesto negativo seco com a cabeça. O garçom seguiu em frente, baixando os olhos. Ao redor, as conversas diminuíram. Mais pessoas notaram o drama doméstico se desenrolando em público. Rodrigo Sampaio, sócio de Eduardo há 15 anos, desviou o olhar quando Camila tentou fazer contato visual. Márcia Lopes, que já foi sua melhor amiga, virou para o outro lado, fingindo interesse em um arranjo floral. Ninguém ia defendê-la. Todo mundo tinha negócios com Eduardo. Ele tinha o poder. Ela não. A orquestra começou a tocar, uma valsa clássica. Eduardo levantou-se. Estendeu a mão para Bruna com galanteria teatral. Me concede esta dança? Bruna aceitou, encantada por ser o centro das atenções. Os dois foram para o centro do salão. Dançaram, corpos colados. Ele sussurrou algo no ouvido dela. Bruna riu. Uma risada alta e cristalina. Exagerada. Todos os olhares estavam neles, e depois ricocheteavam para Camila. Sozinha na mesa. A esposa abandonada e triste. Fernanda Costa, sentada 2 mesas à frente, cochichou com o marido. Apontou discretamente para Camila com o queixo. O marido balançou a cabeça. Envergonhado pela situação alheia, mas não fez nada. A música terminou. Eduardo e Bruna voltaram, mas não se sentaram. Ficaram de pé, ao lado da cadeira de Camila. Sabe, querida, começou Eduardo. A palavra querida soava como insulto. Eu estava pensando, você sempre reclamou desses eventos de caridade. Dizia que eram chatos, superficiais. Camila nunca disse isso. Ele estava inventando para justificar a crueldade. Então por que veio hoje? A voz dele cortava como navalha. Várias pessoas pararam de comer, ouvindo descaradamente. Tenho o direito de estar aqui. Direito? Eduardo soltou uma gargalhada. Você tem direito ao que eu te dou, e eu não te dei permissão. Bruna cobriu a boca com a mão perfeitamente manicurada, fingindo choque, mas os olhos brilhavam de prazer malicioso. Camila sentiu o sangue ferver nas veias. 25 anos, 2 filhos criados. Ela construiu a vida doméstica dele. Cuidou da mansão enquanto ele erguia o império. Recebeu clientes importantes, organizou jantares perfeitos. Foi a esposa troféu ideal. E agora ele falava de permissão. Eduardo, estamos casados há 25 anos. E? A palavra caiu como um bloco de concreto. 25 anos não te dão propriedade sobre mim. Você esqueceu seu lugar, Camila. Acha que por levar meu sobrenome pode fazer o que bem entende. As pessoas próximas pararam completamente de conversar. Agora era um evento público, um espetáculo grotesco. Camila levantou-se lentamente, olhou nos olhos dele. Meu lugar sempre foi ao seu lado. Eu sacrifiquei minha carreira, meus sonhos, por você, pelos nossos filhos. Por um segundo pareceu que alguém ia apoiá-la. Júlia Martins, sentada 3 mesas à esquerda, abriu a boca, como se fosse intervir. Mas fechou. Encarou o prato de porcelana. Eduardo deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Camila. Intimidador. Sacrifício? Você chama sacrifício viver em mansão no Morumbi, viajar para a Europa todo verão, ter empregadas? A voz dele subia de volume, agressiva. Você vivia do meu dinheiro fazendo absolutamente nada. Eu te sustentei por 1/4 de século. E você tem a coragem de falar em sacrifício? Bruna colocou a mão apaziguadora no braço dele. Gesto possessivo. Amor, não se estresse. Ela não vale a pena. Amor,
Ela o chamou de amor, na frente da elite da cidade, na frente da esposa legítima. Camila sentiu as lágrimas pressionando atrás dos olhos. Não, não ia chorar. Não aqui, não na frente dessas víboras. Eduardo, por favor, vamos conversar em particular. Não tenho nada para conversar com você. Ele virou-se bruscamente. Pegou um microfone sem fio que estava na mesa do mestre de cerimônias. O som da microfonia ecoou pelo salão. Todo mundo parou. Todas as conversas morreram. Todos os movimentos cessaram. 300 pares de olhos fixos no drama. Boa noite a todos, começou Eduardo, voz firme de orador experiente, confiante. Quero propor um brinde muito especial. Ergueu a taça de champanhe para a luz. A minha querida esposa, Camila. Confusão no rosto dos convidados. Para onde aquilo ia? Que finalmente está entendendo qual é o seu lugar. Que finalmente percebeu que os tempos mudaram. Que um homem de sucesso tem o direito de buscar a própria felicidade. E que sua presença aqui hoje, tentando me constranger, só demonstra o desespero dela. Cada palavra era uma chicotada. Então, Camila, obrigado por aparecer. Obrigado por me lembrar porque eu prefiro a companhia de mulheres mais jovens, mais interessantes, mais vivas. Ele puxou Bruna para si, beijou-a na boca, um beijo longo, úmido e obsceno. Alguns convidados desviaram o olhar, incomodados. Outros ficaram boquiabertos, mas ninguém protestou. Quando o beijo terminou, Eduardo entregou o microfone de volta com desdém. Algumas pessoas bateram palmas timidamente, poucas, constrangidas. Outras ficaram em silêncio sepulcral. Camila estava congelada, no meio da pista de dança, sozinha, humilhada até os ossos. Eduardo e Bruna passaram por ela, sem olhar, como se fosse um móvel velho. Foram para o bar. Camila olhou ao redor, procurando um aliado. Um rosto amigo naquele mar de gente. Nada. Todos evitavam seus olhos suplicantes. Ela era invisível. Pior que invisível, era a piada da noite. Uma mulher riu de forma estridente, depois outra. O som se alastrou, não todos, mas o suficiente para ferir. Camila ficou ali, pernas tremendo, coração em pedaços. Fim de jogo. Camila saiu do salão principal. Pernas bambas, atravessou o corredor de mármore. Banheiro feminino, vazio, graças a Deus. Trancou-se em uma cabine, encostou na parede fria. As lágrimas vieram, violentas, silenciosas. 25 anos, tudo por nada. Cobriu a boca com as duas mãos, abafando soluços. Não podia fazer barulho, não podia dar mais munição para as risadas e fofocas. A humilhação queimava na pele, como ácido. Cada palavra de Eduardo, cada riso debochado, cada olhar de pena condescendente. Pegou o celular, mãos tremendo tanto que quase o derrubou. Discou o número de Ana Clara. Mãe, eu não consigo, filha. Não consigo mais. Onde você está? No baile. Ele me destruiu, na frente de todo mundo. Silêncio do outro lado da linha. Depois a voz firme da filha adolescente. Você vai desistir agora? Não tenho forças. Mentira. Você tem. Você só esqueceu que tem. Camila olhou para o espelho embaçado da porta da cabine. Viu o reflexo distorcido, o rímel borrado, olhos vermelhos e inchados. Lembra da vovó? Continuou Ana Clara. Lembra do que ela passou? Camila fechou os olhos. A mãe dela, Francisca, também foi traída. Também foi humilhada pelo marido. Mas não lutou. Aceitou o destino. Viveu amargurada e triste até morrer. Vovó se arrependeu até o último dia, mãe. Ela te disse isso antes de morrer. Lembra? Camila lembrava. Hospital, cheiro de antisséptico, leito de morte. A mãe segurou a mão dela com as últimas forças. Não seja como eu, minha filha. Luta. Promete. Ela prometeu. Camila respirou fundo. Limpou as lágrimas com as costas da mão. Abriu a bolsa de festa. O envelope. Rafael havia dado para ela ontem. Disse para abrir apenas no momento certo. Era agora.
Rasgou com impaciência. Dentro documentos jurídicos, extratos bancários, relatórios de transferências. Eduardo desviou 3 milhões de reais da empresa nos últimos 6 meses. Comprou apartamento de luxo para Bruna, pagou cirurgias plásticas, viagens, dinheiro dos sócios, não dele. Fraude empresarial. Tinha mais. Cópias de certidões de cartório. Bruna Santos, casada, com Diego Santos desde 2022. Eduardo não sabia. A amante exclusiva dele era casada. Camila sentiu algo mudar dentro do peito. Não era mais só dor, era raiva, fria, calculada. Guardou os documentos com cuidado. Saiu da cabine, lavou o rosto com água gelada, refez a maquiagem perfeitamente. Ligou para Rafael. Estou pronta. Onde você está? No baile ainda. Perfeito. Não saia. Chego em 10 minutos. Tenho mais uma coisa para te mostrar. Rafael chegou. Entrou discretamente pelo acesso de serviço dos funcionários. Encontrou Camila no corredor lateral. Ele abriu o tablet. Mostrou e-mails. Conseguia acesso ao servidor da empresa. Eduardo usou o e-mail corporativo para se comunicar com Bruna. Tudo está aqui. Cada transferência ilegal. Cada mentira dita aos sócios. Camila leu rapidamente. Mensagens para Bruna prometendo sociedade na empresa, usando dinheiro que não era dele. Tem mais. Rafael passou o dedo na tela. Encontrei o marido dela, Diego Santos. Ele está aqui, no baile. Como? Ele é arquiteto. Foi contratado para desenhar o novo projeto da empresa do Eduardo. Irônico, não? Rafael mostrou uma foto digital. Homem alto, terno cinza, bem cortado, ao lado de um grupo de empresários sérios. Ele não sabe de nada, acha que a esposa está viajando a trabalho. Camila olhou para a foto, depois para Rafael. O que fazemos? Expor tudo. Aqui, agora, na frente dos sócios, na frente do marido traído, na frente de todos. Como? Rafael sorriu. Um sorriso confiante. Eduardo vai fazer o discurso de encerramento. Sempre faz. É tradição. Quando ele terminar, você pede o microfone e detona tudo. Camila sentiu o coração acelerar na garganta. E se não funcionar? Vai funcionar, eu garanto. Trouxe o sócio principal, Rodrigo Sampaio. Ele está esperando no meu carro. Mostrei as provas preliminares. Ele está furioso. Vai entrar quando você começar. Rafael segurou os ombros dela com firmeza. Você confia em mim, Camila? Camila pensou. Em 25 anos, em Ana Clara, em Lucas, em Francisca no leito de morte. Confio. Então vamos acabar com ele. Rafael e Camila voltaram para o salão principal. Discretos, ele a guiou até uma mesa lateral na penumbra, longe da vista de Eduardo. Escuta com atenção, começou Rafael em voz baixa. Rodrigo Sampaio está no estacionamento revisando os papéis. Mostrei os extratos bancários para ele. As transferências não autorizadas. Ele está fervendo. Camila olhou para o tablet que Rafael segurava. 3.200.000 reais. Continuou ele, enfatizando a cifra. Eduardo desviou da conta operacional da empresa nos últimos 6 meses. Os outros sócios não sabem. Acham que o dinheiro foi para investimentos. Ele passou o dedo na tela. Mostrou uma planilha. Aqui, 28 transferências. Todas para uma conta em nome de uma empresa fantasma. Adivinha quem é a beneficiária? Bruna. Exato. Ele comprou apartamento de 2 milhões nos Jardins, no nome dela. Pagou reformas, móveis importados, cirurgia plástica, tudo com dinheiro da empresa. Camila sentiu a raiva crescer. Enquanto ela pedia dinheiro para o mercado, ele gastava milhões com a amante. Rodrigo vai processar? Vai fazer mais que isso. Vai expor aqui, na frente de todos os investidores. Eduardo vai ser destruído profissionalmente. Rafael pegou outro documento. E tem o melhor. Consegui contato com Diego Santos, o arquiteto, marido da Bruna. Ele apontou para um homem próximo ao bar. Terno cinza. Conversando educadamente com outros profissionais. Ele não sabe de nada? Nada.
Acha que a esposa está em Brasília fechando o contrato com o cliente. Liguei para ele há 15 minutos. Disse que precisava falar sobre um assunto urgente relacionado à esposa dele. Ele vai vir aqui, em 5 minutos. Camila olhou para Eduardo. Ele estava ao lado de Bruna, rindo, bebendo, completamente alheio à tempestade que se aproximava. Rafael, eu posso fazer isso? O advogado segurou a mão dela, firme. Você não está sozinha mais. Eu vou estar ao seu lado. Rodrigo vai estar. A verdade vai estar. Ele que deveria estar com medo. Rafael mostrou mais documentos no tablet, e-mails, mensagens corporativas. Olha isso. Eduardo prometeu sociedade para Bruna, 5% da empresa, sem consultar os outros sócios. Ela nem trabalha de verdade, é só fachada. Camila leu os e-mails. Cada palavra confirmava a traição. Não só com ela, com todos os sócios, com a empresa inteira. Ele usou o e-mail corporativo para tudo? Arrogante. Achou que ninguém ia auditar. Mas eu tenho um amigo no TI da empresa. Ele me deu acesso remoto, tudo legal. Investigação por suspeita de fraude. Rafael guardou o tablet. Agora vem a parte boa. Vamos juntar tudo. A infidelidade, a fraude, o marido traído, e vamos explodir isso no momento perfeito. Quando? Eduardo sempre faz o discurso de encerramento. Daqui a 40 minutos, ele vai subir no palco, vai agradecer os presentes, vai falar das conquistas da empresa. Quando ele terminar, você pede o microfone. Camila sentiu o estômago apertar. E se ele não me der? Rodrigo vai estar lá. Como sócio principal, ele tem autoridade. Vai te passar o microfone. Eduardo não vai poder impedir. Um homem se aproximou. Terno cinza. Diego Santos. Rafael se levantou. Cumprimentou. Diego, obrigado por vir. Senta, por favor. Diego olhou confuso para Camila. Depois, para Rafael. Você disse que era urgente. Sobre minha esposa? Rafael respirou fundo. Sua esposa é Bruna Santos? Sim. Por quê? Você sabe onde ela está agora? Brasília, reunião com cliente. Rafael apontou discretamente para o centro do salão. Bruna estava sentada no colo de Eduardo, rindo alto, mão no peito dele. Diego seguiu o olhar. Congelou. Aquela é a Bruna? É. O rosto de Diego ficou branco, depois vermelho. Ele se levantou, rápido. Rafael segurou o braço dele. Espera, ainda não. Ainda não? Aquela vadia está sentada no colo de outro homem. A voz dele subiu. Algumas pessoas olharam. Rafael o puxou de volta para a cadeira. Eu sei, e você tem todo o direito de estar furioso, mas se você explodir agora, vai ser só mais um escândalo. Vai passar. Eles vão sair como vítimas. Você como o marido descontrolado. Diego respirava pesado, mãos fechadas em punhos. Então, o que eu faço? Espera o momento certo, quando ela estiver no auge, quando achar que ganhou. Aí você destrói ela, junto com ele. Rafael explicou o plano, o discurso, as provas, a exposição pública. Diego ouviu tudo. A raiva transformou-se em algo frio, calculado. Eu topo. Camila olhou para os dois homens, unidos por traições diferentes, prontos para reagir. Temos 40 minutos, Rafael disse. Rodrigo vai entrar pelo acesso lateral. Vai ficar perto do palco. Diego, você fica próximo também. Quando Camila começar a falar, você se aproxima. Confirma que é marido dela. Detalha a traição. Ele olhou para Camila. Você começa agradecendo os anos de casamento. Depois solta a bomba, os desvios, as provas e passa para Diego. Ele confirma o casamento com Bruna. Aí Rodrigo entra, anuncia que a empresa vai processar Eduardo por fraude. Camila sentiu o coração acelerar. Vai funcionar? Vai, porque é a verdade. E verdade sempre vence. Os três ficaram ali, planejando cada detalhe, cada movimento. Eduardo não fazia ideia. Continuava bebendo. Bruna grudada nele. O rei e a rainha do baile. Até Rafael olhar para o relógio. 30 minutos. Camila respirou fundo. Camila se levantou, foi até o banheiro de novo, refez a maquiagem, praticou o que ia dizer. Voltou. Rafael acenou.
Rodrigo havia entrado. Homem alto, 60 anos, terno azul marinho. Sócio fundador da empresa com Eduardo. 20 anos de parceria. Ele acenou discretamente para Camila. O rosto dele estava duro. Ele viu as provas. Sabia que foi roubado. Diego estava próximo ao palco, encostado em uma coluna, observando Bruna. Os olhos dele eram fogo. O mestre de cerimônias subiu no palco. Senhoras e senhores, para encerrar nossa noite, o discurso de nosso anfitrião, Eduardo Mendes. Aplausos. Eduardo se levantou, ajeitou o paletó, beijou Bruna rapidamente, subiu no palco, pegou o microfone, sorriu, confiante. Boa noite a todos, que noite maravilhosa. Camila olhou para Rafael. Ele acenou. Era quase a hora. Eduardo continuava falando. Sucesso da empresa, crescimento, novos projetos. Mas no meio do discurso, ele parou. Olhou para o lado. Viu Rodrigo próximo ao palco, franzindo a testa. Depois viu Rafael ao lado de Camila, sussurrando. Os olhos de Eduardo se estreitaram. Algo estava errado. Ele tentou continuar o discurso, mas a concentração foi embora. Olhou para Camila de novo. Ela estava calma, séria, diferente da mulher humilhada de meia hora atrás. Eduardo acelerou o discurso. Tentou terminar rápido. Enfim, obrigado a todos. Boa noite. Ele começou a descer do palco, mas Rodrigo bloqueou o caminho. Eduardo, a Camila gostaria de falar. Não é necessário. Eu acho que é. A voz de Rodrigo era aço. Eduardo percebeu. Algo estava muito errado. Ele olhou para Camila. Ela subiu no palco, devagar, cada passo firme. Eduardo tentou sair. Rodrigo segurou o braço dele. Fica. Camila pegou o microfone. O salão ficou em silêncio. Todo mundo sentiu a tensão. Eduardo estava preso no palco, ao lado da esposa que humilhou. E ela estava prestes a falar. É agora ou nunca. 20 minutos antes do discurso de Eduardo, Camila, Rafael e Diego se reuniram em uma sala reservada do hotel. Rodrigo Sampaio entrou logo depois. O sócio principal tinha 62 anos. Construiu a empresa ao lado de Eduardo. 20 anos de parceria. Quando Rafael mostrou os extratos bancários no estacionamento, Rodrigo quase teve um infarto. 3 milhões. Ele repetiu pela quinta vez. Aquele filho da mãe desviou 3 milhões. Rafael abriu o tablet. Mostrou linha por linha. Cada transferência, cada centavo. Tudo para a conta da empresa fantasma. Bruna é a beneficiária real. Rodrigo segurou o tablet. As mãos tremiam de raiva. Os outros sócios sabem? Não, só você por enquanto. Vou ligar para eles. Agora. Rafael segurou o braço dele. Ainda não. Se ligar agora, Eduardo vai perceber. Vai fugir. Vai apagar provas. Precisamos expor publicamente primeiro. Depois você reúne os sócios. Rodrigo respirou fundo, controlando a fúria. O que preciso fazer? Fica próximo ao palco. Quando Camila terminar de falar, você confirma as acusações. Como sócio principal, sua palavra tem peso. Depois anuncia que a empresa vai processar. Rodrigo acenou, determinado. Rafael olhou para Diego. Você tem certeza? Diego olhou para a aliança na mão. Girou o anel de ouro. Casado há 3 anos, ela disse que me amava, que queria construir uma vida juntos. A voz dele quebrou. Raiva misturada com dor. Enquanto isso, estava com aquele porco, usando meu sobrenome, dormindo na minha cama. Ele tirou a aliança, colocou no bolso. Estou certo. Rafael assentiu. Olhou para Camila. Você memoriza o que vai dizer? Camila segurou as anotações. Mãos firmes agora. Vou agradecer os 25 anos. Depois falo dos desvios. Mostro os documentos na tela. Passo para Diego. Depois, Rodrigo fecha. Perfeito. Simples. Direto. Devastador. Rafael checou o relógio. 15 minutos. Vamos. Saíram da sala. Entraram no salão separadamente. Discretos. Ninguém podia desconfiar. Camila voltou para sua mesa lateral. Eduardo estava no centro. Bruna no colo dele. Mãos entrelaçadas. Rodrigo se posicionou próximo ao palco. Cumprimentou alguns empresários.
natural, como se nada estivesse acontecendo. Diego ficou perto de uma coluna, observando Bruna. Cada riso dela era uma facada nele. Rafael sentou ao lado de Camila. Abriu o laptop. Conectou ao projetor do evento. Consegui acesso ao sistema de projeção, ele sussurrou. Quando você pedir, vou colocar os documentos na tela. Todo mundo vai ver. 10 minutos. O mestre de cerimônias subiu no palco. Começou os agradecimentos finais. Então, algo aconteceu. O gerente do hotel se aproximou do apresentador. Sussurrou algo. O apresentador franziu a testa, pegou o microfone. Senhoras e senhores, devido ao horário, vamos pular o discurso de encerramento. Obrigado a todos pela presença. Rafael congelou. Não, não, não. Camila sentiu o pânico subir. Todo o plano dependia do discurso de Eduardo. Era o momento perfeito, com todos reunidos, atentos. Eduardo se levantou, aliviado. Ele também percebeu a tensão. Queria sair dali. Rafael se levantou rápido, atravessou o salão, interceptou o apresentador. Precisa ter o discurso, é tradição. Desculpe, mas o hotel precisa encerrar. Já passamos do horário contratado. 5 minutos, só 5. O gerente balançou a cabeça. Inflexível. Rodrigo percebeu o problema. Se aproximou. Eu pago a multa do horário extra. Quanto é? O gerente hesitou. 10 mil reais. Transferido agora. Mas o discurso acontece. Rodrigo pegou o celular. Fez a transferência na hora. Mostrou o comprovante. O gerente verificou. Acenou. 5 minutos. Não mais que isso. O apresentador voltou ao microfone. Perdão, senhoras e senhores. Teremos sim o discurso de encerramento. Senhor Eduardo Mendes, por favor. Eduardo virou, confuso. Não esperava mais discursar. Olhou para Rodrigo. Depois para Rafael. Depois para Camila. A desconfiança cresceu, mas recuar agora seria estranho, seria fraqueza. Ele subiu no palco, pegou o microfone, começou o discurso, rápido, querendo terminar logo. Falou de sucesso, conquistas, futuro brilhante, mas os olhos dele não paravam de voltar para Rodrigo, para Rafael, para Camila. Algo estava errado, ele sentia. Acelerou ainda mais, pulou metade do discurso ensaiado. Obrigado a todos. Boa noite. Começou a descer. Rodrigo bloqueou. Eduardo, a Camila gostaria de falar. Não é necessário. Eu insisto. O tom de Rodrigo era ordem, não pedido. Eduardo olhou para o sócio. 20 anos de parceria. Jamais tinha ouvido aquele tom dele. Camila subiu no palco. Devagar, segura. Eduardo tentou sair de novo. Rodrigo segurou firme o braço dele. Fica. Você vai querer ouvir isso. O salão inteiro percebeu a tensão. Conversas pararam. Todos olharam para o palco. Camila pegou o microfone das mãos de Eduardo. Os dedos dela roçaram nos dele, firmes, sem tremer. Eduardo estava preso, no palco, ao lado da esposa humilhada. Rafael posicionou o laptop, pronto para projetar. Diego saiu da coluna, caminhou para mais perto. Bruna o viu. Não reconheceu de longe. 300 pessoas em silêncio absoluto. Camila olhou para Eduardo, depois para a plateia. Respirou fundo. Boa noite a todos. Meu nome é Camila Mendes, esposa de Eduardo há 25 anos. A voz dela ecoou firme pelo salão. Eduardo tentou pegar o microfone de volta. Rodrigo o impediu. E tenho algo muito importante para compartilhar com vocês esta noite. Eduardo arrancou o microfone da mão dela. Rápido, agressivo. Desculpem o constrangimento, senhoras e senhores. Minha esposa está passando por um momento delicado. Ele tocou a têmpora com o dedo. Gesto universal. Louca. Algumas pessoas riram nervosas. Outras desviaram o olhar. Camila, já chega. Você está fazendo o papel de ridícula. Ela não se mexeu. Firme. Rodrigo deu um passo à frente. Eduardo, deixa ela falar. Rodrigo, você não entende. Ela está obcecada. Não aceita que o casamento acabou. A voz de Eduardo era calma, controlada. A voz de quem sempre vence.
Há meses ela me persegue, inventa histórias, procura advogados, tenta me difamar. Ele olhou para a plateia, ganhando aliados. Eu tentei ser gentil, tentei poupar ela dessa exposição, mas ela insiste. Bruna se levantou, caminhou até o palco, subiu, ficou ao lado de Eduardo. Gesto possessivo. É verdade, ela confirmou. Camila me ligou 3 vezes, me ameaçou, disse que ia inventar mentiras sobre nós. Mentira descarada. Camila jamais ligou para ela. Olha, Camila, Eduardo continuou. Eu entendo, deve ser difícil aceitar que fui buscar felicidade em outro lugar, mas isso não te dá direito de tentar me destruir. Ele se virou para os convidados. Todos aqui conhecem meu caráter. Construí essa empresa com honestidade, trabalho duro, integridade. E agora minha esposa, tomada pelo ciúme, quer manchar minha reputação. Alguns empresários acenaram, concordando. Eduardo era respeitado. Camila era apenas a esposa desprezada. Quanto aos negócios, ele olhou para Rodrigo. Cada centavo está documentado, auditado. Se você duvida, podemos revisar juntos amanhã no escritório. Confiança absoluta. Eduardo sempre soube mentir bem. E quanto a Bruna, ele segurou a cintura dela. Ela é uma profissional competente. Foi contratada por mérito. Nosso relacionamento pessoal é secundário. Bruna sorriu. Falsa inocência. Trabalho muito pela empresa. Eduardo reconhece meu valor. Eduardo pegou o microfone com mais força. Então, Camila, vou te fazer um favor. Vou fingir que isso nunca aconteceu. Que você não subiu aqui para me envergonhar. Desce agora, vai para casa e amanhã conversamos. Em particular. A voz dele tinha ameaça disfarçada de gentileza. Porque se você insistir nesse teatro, vai se arrepender. Eu tenho recursos. Advogados, conexões. Posso tornar seu divórcio um inferno. Posso fazer você sair de mãos vazias, com nada. Nem pensão, nem dignidade. Ele deu um passo em direção a ela. Intimidador. Então escolhe. Desce agora e mantém algum respeito. Ou continua essa palhaçada e perde tudo. O salão estava em silêncio, todos esperando a resposta dela. Eduardo sorriu. Vitorioso. Ele sempre vencia esses confrontos. Sempre. E aí, Camila? Vai ter bom senso? Camila olhou para ele. Sem medo agora. Algo mudou nos olhos dela. Obrigada por falar, Eduardo. Sua defesa foi interessante. Ela pegou o microfone de volta. Rodrigo impediu Eduardo de reagir. 25 anos de casamento, 2 filhos, uma vida inteira construída juntos. Você tem razão em uma coisa. É difícil aceitar. Pausa. Mas não aceitar a separação, aceitar a traição. Ela fez sinal para Rafael. Ele clicou no laptop. A tela gigante atrás do palco acendeu. Extratos bancários, números enormes, vermelhos. O salão inteiro olhou. Estas são transferências da conta operacional da empresa Mendes & Sampaio. 3.200.000 reais, desviados nos últimos 6 meses. Murmúrios começaram. Rodrigo se aproximou da tela, olhos arregalados. Ele viu os documentos antes, mas projetados assim o impacto era maior. Eduardo ficou pálido. Isso é falso. Hackearam o sistema. Não é falso, Camila continuou. São dados oficiais, auditados por Rafael Cardoso, advogado especializado em crimes empresariais. Cada transferência está documentada. Rafael projetou a próxima tela. Detalhamento. Data, hora, valor, destino. Empresa fantasma XRT Investimentos. Sabe quem é a beneficiária real, Eduardo? Silêncio. Bruna Santos. Todos os olhos foram para Bruna. Ela ficou branca. Isso é mentira, ela gritou. Não é! Rafael se levantou, voz firme. Tenho a documentação completa. Apartamento nos Jardins, 2 milhões. Comprado em nome dela. Reformas de 300 mil. Cirurgia plástica, 100 mil. Viagens, 50 mil. Tudo pago com dinheiro da empresa. Ele projetou as notas fiscais, uma por uma. Cada compra, cada gasto.
Rodrigo subiu no palco, arrancou o microfone de Eduardo. Você desviou dinheiro da minha empresa? A voz dele tremia de raiva. Rodrigo, eu posso explicar. Explicar? 3 milhões sem minha autorização. Você roubou de mim. Os outros empresários se levantaram. Sussurros viraram vozes altas. Indignação. Camila continuou. Mas não é só desvio de dinheiro. Eduardo prometeu sociedade para a Bruna, 5% da empresa, sem consultar nenhum sócio. Ela projetou os e-mails corporativos, com data, hora, assinatura digital. Para Bruna Santos empresamendes.com. Assunto: Nossa Sociedade. Mensagem: Meu amor, logo você será sócia oficial. 5% são seus. Vamos construir nosso império juntos. O salão explodiu. Conversas altas. Celulares sendo pegos, fotos da tela. Eduardo tentou falar, nada saiu. Bruna puxou o braço dele. Você prometeu sociedade? Você nunca me falou que ia oficializar. Ela estava mais preocupada com o dinheiro do que com a exposição. Camila olhou para Diego. Acenou. Ele se aproximou do palco. Subiu. Bruna ouviu. Congelou. Diego? Oi, Bruna. Surpresa? A voz dele era ácido puro. Você não está em Brasília, né? Reunião de trabalho. Foi isso que você disse ontem. Bruna recuou. Eu posso explicar. Explicar? Você está sentada no colo desse porco a noite toda. Eu vi. Todo mundo viu. Eduardo olhou para Diego, depois para Bruna. Quem é esse? Diego deu um passo à frente. Sou o marido dela, casados há 3 anos. Certidão de casamento registrada. Quer ver? Ele jogou o documento no chão do palco. Eduardo pegou, leu. O nome dela. O nome de Diego. Data. Assinatura. Você é casada? Bruna não respondeu. Tentou sair do palco. Diego bloqueou. Não. Fica aí. Deixa todo mundo ver quem você realmente é. O salão estava em caos, pessoas gritando, outros gravando, alguns empresários já ligando para advogados. Rodrigo pegou o microfone de volta. A empresa Mendes em Sampaio vai processar Eduardo Mendes por apropriação indébita, fraude, desvio de recursos e vai destituí-lo de todos os cargos. Aplausos. Alguns empresários se levantaram. Ovação. Eduardo tentou falar, desmentir. Fugir. Rodrigo não deixou. Você acabou. O silêncio durou 3 segundos. Depois explodiu. 300 pessoas falando ao mesmo tempo, celulares levantados, flashes, vídeos sendo gravados de todos os ângulos. Patrícia Guzmão, que riu de Camila mais cedo, estava boquiaberta, olhando para os documentos projetados, depois para Eduardo, depois para Bruna. 3 milhões, ela sussurrou para a amiga ao lado. Ele desviou 3 milhões. Márcia Lopes, ex-amiga de Camila, se levantou. Caminhou até o palco, abraçou Camila. Me desculpa, eu deveria ter te apoiado desde o início. Outras mulheres fizeram o mesmo, cercaram Camila. Solidariedade, respeito. Fernando Costa, empresário do setor financeiro, pegou o celular, ligou para alguém. Cancela qualquer negociação com Eduardo Mendes, imediatamente. Ele é fraudador. Outros empresários fizeram o mesmo. Ligações, mensagens, contratos sendo cancelados em tempo real. Júlia Martins, que quase defendeu Camila antes, agora subia no palco. Pegou o microfone. Eduardo, você me devia 200 mil de consultoria. Sempre enrolou o pagamento. Agora eu sei por quê. Você estava gastando com sua amante. Aplausos. Mais pessoas se levantaram. Outras vítimas. Um fornecedor gritou do fundo. 3 meses de atraso no pagamento. Dizia que a empresa estava em crise. Mentiroso. A plateia virou contra Eduardo. Completamente, irreversivelmente. Carlos Mendonça, investidor que colocou 2 milhões na empresa, subiu no palco. Encarou Rodrigo. Você sabia disso? Descobri hoje. Meia hora atrás. Vou processar a empresa. Negligência dos sócios. Rodrigo ficou pálido, mas acenou. Justo, vamos resolver. Mas Eduardo vai pagar sozinho. Os sócios menores se reuniram em um canto. Conversas urgentes.
Advogados sendo acionados. Planos de afastar Eduardo, proteger a empresa. Bruna tentou sair do palco, descer as escadas laterais, mas mulheres bloquearam. Você é casada e destruiu o casamento de outra? Uma delas perguntou, voz dura. Você não tem vergonha? Outra completou. Bruna ficou cercada. Diego se aproximou. Você vai me explicar cada centavo que gastou, cada viagem, cada mentira, e depois vai assinar o divórcio. Ela começou a chorar. Lágrimas falsas, tentando vitimização. Não funcionou. As pessoas viraram as costas. Ninguém tinha pena. Eduardo estava sozinho no centro do palco, cercado por inimigos, ex-amigos, ex-sócios, ex-aliados. O celular dele tocou. Ele atendeu. Voz do advogado dele. Eduardo, já estou vendo vídeos nas redes sociais. Isso é real. Eu preciso de você, agora. Não posso te representar. Conflito de interesses. Represento 3 dos seus sócios. A ligação caiu. Outro número. Banco. Gerente VIP. Senhor Eduardo, precisamos conversar sobre suas contas. Amanhã. Não. Agora. Estou congelando seus acessos até esclarecimentos. Desligou. Tudo desmoronando. Em minutos. Em segundos. O salão inteiro assistia. Ninguém com pena. Só satisfação. Justiça sendo feita. Publicamente. Brutalmente. Eduardo desceu do palco. Cambaleando, tentou sair pelo fundo. Seguranças do hotel bloquearam. Senhor Rodrigo pediu para o senhor não sair ainda. Preso. No próprio evento. Na própria armadilha. Ele voltou. Encarou Camila. A raiva substituiu o medo. Você fez isso. Você destruiu tudo. Não, você destruiu. Eu só mostrei. Eduardo avançou. Rafael e Rodrigo se colocaram entre eles. Não encosta nela. Rafael avisou. Eduardo recuou. Olhou ao redor, procurando aliados. Não havia nenhum. Todos os rostos eram hostiles. Acusadores. Ele tentou uma última cartada. Pegou o microfone que estava na borda do palco. Vocês não entendem. Ela me levou a isso. 25 anos com uma mulher fria, sem vida, sem paixão. Eu merecia ser feliz. A plateia explodiu em vaias. Alguém jogou um guardanapo nele. Você desviou dinheiro, seu verme, um empresário gritou. Eduardo continuou, descontrolado. Bruna me fez sentir vivo, me fez sentir homem. Camila era só, nada, um peso morto. Camila pegou o microfone de volta. Um peso morto que criou seus filhos, que recebeu seus clientes enquanto você construía o império, que sacrificou a carreira para você brilhar. Aplausos, intensos. E em troca você roubou, mentiu, traiu, não só a mim, mas aos seus sócios, seus investidores, seus empregados. Ela apontou para os documentos ainda projetados. Você não merecia felicidade, Eduardo. Você merecia exatamente isso. Exposição, vergonha, queda. Mais aplausos. Eduardo tentou responder. Não conseguiu. A voz sumiu. Rodrigo pegou o microfone. Eduardo Mendes está oficialmente destituído de todos os cargos na empresa Mendes em Sampaio. A partir de agora, não representa mais a organização. Todos os contratos assinados por ele nos últimos 6 meses serão auditados. Ele olhou para a plateia. E estamos oferecendo cooperação total à Receita Federal, porque além de apropriação indébita, identificamos evasão fiscal. Eduardo ficou lívido. Evasão fiscal era crime federal. Cadeia. 2 homens de terno entraram no salão. Identificação na mão. Polícia Federal. Eduardo Mendes. Ele acenou. Fraco. Temos um mandado de busca e apreensão, seu escritório, sua casa, suas contas, investigação por lavagem de dinheiro e fraude fiscal. As algemas não vieram. Ainda não, mas todo mundo sabia que viriam. Era questão de tempo. Os policiais entregaram a documentação. Eduardo pegou com mãos tremendo. Bruna tentou se afastar. Diego segurou o braço dela. Você também vai responder. Lavagem de dinheiro. Recebeu valores ilícitos. Você é cúmplice. Os policiais confirmaram. Bruna Santos, você também está sob investigação. Ela desabou. Sentou no chão do palco, soluçando.
Real agora. Não teatro. Eduardo olhou para Camila. Uma última vez. Derrota total nos olhos. Você ganhou. Não, a justiça ganhou. Os policiais escoltaram Eduardo para fora. Bruna atrás. Diego os seguiu. Ainda tinha muito a resolver com a esposa. O salão assistiu em silêncio. A queda completa. Do auge à lama, em menos de uma hora. Quando as portas se fecharam atrás de Eduardo, o salão explodiu. Aplausos, gritos, celebração. Camila ficou no palco, sozinha, mas não derrotada, não mais. Rafael subiu ao lado dela. Você conseguiu. Ela olhou para as mãos. Pararam de tremer. Depois para o salão. 300 pessoas, testemunhas, aliadas agora. Conseguimos. Rodrigo se aproximou. Camila, a empresa vai ressarcir você. Metade do que Eduardo desviou. É o mínimo. E vamos testemunhar a seu favor no divórcio. Você vai sair com o que merece. Ela acenou. Grata. Ana Clara ligou. Camila atendeu. Mãe, está tudo bem? Está, filha. Está tudo bem agora. Camila desceu do palco. Cabeça erguida, passos firmes. Várias pessoas a cumprimentaram. Abraços, palavras de apoio. Ela saiu do salão. A noite estava fria, estrelada. Respirou fundo. Ar puro, liberdade. 25 anos acabaram, mas algo novo começava. E dessa vez, ela escolhia o caminho. Camila ainda estava no estacionamento do hotel quando Rafael a alcançou. Ele trazia uma pasta de documentos. Assina aqui. Pedido de divórcio. Já está protocolado, com todas as provas anexadas. Ela pegou a caneta. Assinou sem hesitar. 3 assinaturas. Simples. Definitivo. Eduardo vai contestar. Pode tentar. Mas não tem defesa. Os crimes são públicos agora. Rodrigo e os outros sócios vão testemunhar contra ele. Você vai sair com metade dos bens pessoais dele, mais a indenização da empresa. Rafael guardou os documentos. Deve dar uns 8 milhões, limpos, sem discussão. Camila encostou no carro, absorvendo. 8 milhões. Liberdade. Recomeço. Márcia Lopes saiu do hotel. Correu até ela. Camila, espera. As duas se olharam. Anos de amizade. Meses de abandono. Me desculpa. Eu deveria ter ficado do seu lado. Camila abraçou ela. Breve. Obrigada por estar aqui agora. Mais mulheres saíram. Formaram um círculo ao redor de Camila. Apoio silencioso. Respeito. Ela entrou no carro. Dirigiu para casa. A mansão que dividiu com Eduardo por 20 anos. Mas não era mais dele, era dela também. E logo seria só dela. Entrou. A casa estava silenciosa. Vazia. Eduardo não voltaria. Nem hoje. Nem nunca. Camila subiu para o quarto. Tirou o vestido azul. Tomou banho. Longo, quente, lavando a noite, a humilhação, o passado. Quando saiu, olhou no espelho. A mesma mulher, mas diferente. Os olhos tinham algo novo, força, determinação. Deitou, dormiu. Pela primeira vez em meses, sem pesadelos. 3 semanas depois, Eduardo estava em uma sala fechada. Advogados ao redor. Documentos espalhados. Ele assinou acordo após acordo. Devolução de valores. Divisão patrimonial. Multas. A Polícia Federal ainda investigava. Ele provavelmente pegaria pena. 2, 3 anos. Regime semiaberto se tivesse sorte. Bruna divorciou dele. Rápido. Sumiu. Voltou para Diego. Tentou reconciliação. Ele recusou. Ela perdeu tudo. Eduardo perdeu a empresa, a casa, os carros, os amigos, a reputação. Sobrou um apartamento pequeno, uma conta com saldo mínimo e a solidão. Camila estava em um café no Itaim, mesa perto da janela, sol da tarde entrando. À sua frente, Beatriz Monteiro, empresária, dona de uma rede de lojas de decoração. Elas se conheceram anos atrás, em um evento. Camila, eu sempre admirei seu gosto. As festas que você organizava eram impecáveis. Obrigada. Quero te propor uma sociedade. 20% da minha empresa. Você cuida da curadoria, do conceito visual, das campanhas. Eu cuido da operação.
Camila segurou a xícara de café. Anos atrás, Beatriz fez proposta parecida. Eduardo não deixou. Disse que era perda de tempo, que ela deveria focar na família. Ela recusou. Agora, olhou para o contrato na mesa. Valores, responsabilidades, oportunidade. Aceito. Beatriz sorriu. Apertaram as mãos. Vamos fazer história juntas. Camila assinou o contrato. Ali mesmo, na mesa do café, sem pedir permissão, sem consultar ninguém, era dela. A decisão, a vida, o futuro. Saiu do café, caminhou pela avenida, entrou em uma loja de roupas, comprou peças novas, cores vibrantes, nada do estilo sóbrio que Eduardo exigia. No cabeleireiro, cortou 15 centímetros, luzes loiras, moderno, ousado. Quando saiu, não reconheceu o reflexo nas vitrines, mas gostou. Passou por uma joalheria, entrou, comprou um anel, prata, design minimalista. Colocou na mão direita, símbolo de recomeço, de escolha própria. 2 semanas depois, Camila estava em um restaurante, almoço de negócios com Beatriz e fornecedores. Na mesa ao lado, um casal, jovem, 20 e poucos anos. O homem falava alto, rispidamente. A mulher olhava para baixo, envergonhada. Eu te falei para não pedir vinho. Você não entende nada de vinho. A voz dele era dura, controladora. A mulher murmurou desculpas, os olhos marejados. Camila reconheceu. A cena, a dinâmica, o início. Ela se levantou, caminhou até a mesa, olhou para a jovem. Com licença, você deixou cair isso. Estendeu um cartão. Seu cartão, com nome, telefone, e-mail. A jovem pegou, confusa. Não deixei cair nada. Camila sorriu, gentil. Deixou sim. E se um dia precisar conversar, me liga, a qualquer hora. Ela voltou para sua mesa. O homem olhou irritado. A mulher guardou o cartão na bolsa. Rápido, escondido, Beatriz observou a cena. Você conhece ela? Não, mas já fui ela. Camila terminou o almoço. Conversas sobre negócios, planos de expansão, novos projetos. Quando saiu, respirou fundo. O ar estava leve, a cidade estava viva. Ela era livre, realmente livre. Pegou o celular, mensagem de Ana Clara. Mãe, estou orgulhosa de você. Camila sorriu. Digitou a resposta. Estou orgulhosa de mim também. Guardou o celular. Caminhou pela rua, sem destino, sem pressa. Pela primeira vez em 25 anos, ela pertencia a si mesma. E isso era tudo. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu a força da Camila, da reviravolta, da justiça sendo feita, deixa seu like aqui embaixo. Esse gesto simples me mostra que estou no caminho certo, que essas histórias realmente importam para você. Agora me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Pode ser de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Eu leio cada comentário, cada mensagem e faço questão de responder quem tira um tempinho para interagir aqui comigo. Sua participação constrói essa comunidade. E se você acredita no poder de histórias assim, histórias que emocionam, que provocam reflexão, que mostram que é possível recomeçar, se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. O canal está só começando e cada inscrição é o combustível que me dá certeza e coragem para continuar essa jornada. Conto muito com você nessa caminhada. Não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você continuar assistindo agora. Tenho certeza que você vai se emocionar também. Te encontro no próximo vídeo.